vestuário, é o texto que me invitasse para guiar a atividade. Mas antes, porém, quero entregar uma palavra para frente à irmã. Pois não, vamos chamar. Deus tem me dado uma palavra, ou seja, Deus já me deu uma palavra há muito tempo. E Deus disse que a atividade que a mamãe realizar é uma atividade foi uma atividade muito importante. E Deus está dizendo que não devem parar com essas atividades. Por quê? Porque são atividades que proporcionam níveis espirituais de pessoas, de nós, nesse horário. E Deus está dizendo aqui, nós começamos, temos que terminar com essa missão. E a atividade das mamães proporcionou um nível espiritual na irmã. Porque Deus me mostrou daqui uma nova experiência está dando sobre a tua vida. E eu já estou entendendo que a tua vida não está sendo mais a mesma, a tua vida está sendo diferente. E você está mudando. E Deus está dizendo que Ele proporcionou isso. Não é por causa de você, a tua grandeza, mas é por causa da entrega que você ultimamente está dando. Então Deus está dizendo, se disponibiliza mais. E a vontade de Deus vai ainda mais ser na tua vida. Deus está dizendo, venha o que vier, confia a Ele. E Ele vai manifestar coisas que você não pensa. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te instruir no Evangelho. Deus vai te instruir na graça dEle e vai te fazer entender o mistério e a grandeza dEle na tua vida. Amém? Confia sobre Ele. Quem já abriu a Bíblia diz amém? Assim vou começar com a leitura, amém? Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, idem por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não se lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, criador dos céus e da terra, eu oro pelo teu poder e a tua graça, que se repousa sobre o teu servo. E eu creio, Senhor, que hoje nós ouviremos uma palavra de restauração e transformação, seja com teu filho e seja com teu povo. Com teu filho para pregar o que tens para o teu povo, para o teu povo, para ouvir e guardar aquilo que tens para eles. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis tomar uma coisa assento. Dou graças a Deus por tudo, pela vossas vidas por estarem aqui nesta noite e pela liderança, por mais uma vez me colocar nesta noite como um dos mensageiros dessa atividade. E na verdade estou a gostar dessa atividade. É uma atividade que não veio da parte do homem, não veio da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. E tudo que vem da vontade de Deus é um programa que no final só há êxito, só há glória de glória em glória. Então Deus, na verdade, já está a manifestar corações aqui nesse lugar, de que da forma que começamos não é da forma que vamos terminar. E não aceita você que está aqui, não termine da mesma forma. Saia com algo diferente, saia com algo que impacte o teu coração para a manifestação da glória de Deus. E começando já com a pregação, abrimos o livro de Marcos. E falando um pouco de Marcos, Marcos foi um dos discípulos que manifestou a necessidade de escrever daquilo que ele sabia para o povo. E Marcos se colocou nessa caminhada do Evangelho para ajudar para que a vontade de Deus se cumprisse, para que o Evangelho se espalhasse e fizesse entender aos homens de que a caminhada, a vivência de Jesus Cristo não é coisa brincadeira.
mas é algo que manifestou uma vontade, ou seja, um movimento tão grande que jamais se viu na história da humanidade, que é o Evangelho. Então, Marcos foi um dos homens que também andou com Paulo e Barnabé. Com certeza, Marcos foi um homem que fez o motivo de que Paulo e Barnabé acordassem com este cara. Porque a Bíblia fala que Barnabé e Paulo andavam para ir pregar a igreja. E para ir fundar a igreja, andavam para a pregação do Evangelho. A Bíblia fala que Marcos também estava nessa caminhada. Mas chegou um momento em que Marcos depois decidiu parar. A Bíblia fala que primeiro pregava. E quando pregavam, Paulo sentiu a necessidade de voltarem novamente lá na igreja que eram fundada. Mas a história narra de que Marcos já não aceitou voltar. Por quê? E por essa decisão de Marcos, Paulo ficou um pouco esquecido com Marcos. Então, na segunda viagem missionária, Barnabé pediu a Paulo que Marcos também isse com ele. Mas Paulo disse: não. Como que vamos levar alguém que abandonou no ministério? Como que vamos levar alguém que ao voltar ele abandonou e decidiu não vir? Então Paulo e Barnabé entraram em conflito, um pequeno conflito. Por isso é que nada de que depois dessa viagem, Paulo pega Silas e vai com ele, e Barnabé pega Marcos, João Marcos vai com ele. Talvez se não fosse Marcos, lá naquela cadeia que foi explodida, seria Paulo e Barnabé. Mas devido a esse constrangimento, então foi Paulo e Silas. Por quê? Porque havia uma desavença entre eles. Então, por causa desse desentendimento, Paulo e Barnabé decidiram se separar. E assim, Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas. Por isso é que em Atos capítulo 16 fala de que eles foram prendidos e foram colocados nas cadeias. Mas algo aconteceu pela madrugada. A Bíblia fala de que eles oraram e as cadeias estremeceram e um movimento tão grande aconteceu sobre aquele lugar. Mas não isto a pregação. Eu quero nesta noite chamar meu grande agradecimento a Deus por me colocar nesta noite para ser o canal de Deus. Mas eu quero confessar uma coisa no povo de Deus, de que essa mensagem que foi me dada em apenas 5 minutos, porque eu falava: Deus, eu não sou bom de fazer esse tipo de pregação, eu não consigo, não sei até o que eu vou pregar, porque até me escalaram quinta-feira, então tem de segunda, terça, quarta, com certeza as pessoas já vão pregar aquilo que eu vou preparar. Então Deus, é necessário que o Senhor coloque algo diferente em mim, para que não seja mesmo, mas algo diferente seja colocado no meu coração para expandir este dom. Então Deus, eu saindo do trabalho, Deus começou a falar comigo, ou seja, primeiramente evangelizou-me e disse, e me entregou a mensagem e disse: então entrega essa mensagem ao povo, para que aprenda qual é o motivo, qual é a razão desse tema. Então o nosso tema é cumprindo a tarefa deixada por Cristo. Então nesse tema tem algo impertinente que me chama muita atenção: cumprindo a tarefa deixada por Cristo. Então quais dessas perguntas surgem nesse tema? Qual é essa tarefa? E por que devemos cumprir? Qual é essa tarefa? E por que devemos cumprir? Qual é o motivo que nos leva a cumprir esta tarefa? Muitos de nós estamos aqui, só lemos e ouvimos desse tema, mas não temos o máximo entendimento, a mera intenção de qual é a transmissão desse tema sobre nossas vidas. Mas nesta noite eu quero definir primeiro, cumprindo. Quem cumpre é alguém que segue ordem de alguém para manifestar aquilo que alguém deixou. Ou seja, se alguém me deixar alguma coisa para fazer, então eu fazendo aquilo na ausência dele, automaticamente estou a cumprir. Por quê? Porque nessa palavra, na frase deixa nos transmite algo em constante ação. Cumprindo é uma palavra em língua portuguesa, está no gerúndio. Então nisto nos transmite algo que se faz constantemente, ou seja, cumprindo. Então tarefa é algo, é um trabalho, é um exercício que alguém me deixa para fazer conforme a vontade dessa pessoa que me deixou. Então a palavra deixada é uma palavra que mostra o passado, né? Deixada, se não. Então, se essa palavra está nessa frase, cumprindo a tarefa deixada, quer dizer que Deus deixou
deixou algo sobre a nossa vida. Mas eu quero aqui falar de que antes de cumprir essa tarefa, existem pormenores que nós devemos fazer primeiro para cumprir essa tarefa. Quais são os pormenores? É bem sabido de que nesta geração em que nós estamos, há muita quantidade de doutrina, há muita coisa que está sendo expandida sobre nossas vidas. Por quê? Porque vamos em igreja e ouvimos doutrina diferente, vamos aí e ouvimos também doutrina diferente. Mas eu quero trazer uma mensagem nesta noite, dizer de que existem alguns requisitos que vai manifestar na nossa vida para cumprirmos essa tarefa que nos foi deixada. Você deve entender de que amanhã você vai sair aqui para pregar o Evangelho. É uma mera responsabilidade. E essa responsabilidade parte de ti para os outros. Por quê? Porque você não pode encher alguém sem estar primeiramente cheio. Por quê? Porque você não pode transmitir algo que você não tem entendimento dessa coisa. Então você não pode transmitir vazio. Por quê? Porque se você transmitir vazio, automaticamente as palavras que você vai falar não vão ter efeito. Por quê? Existe um segredo muito importante para nossas palavras darem efeito. É cumprir aquilo que nós vivemos. Primeiro ponto para cumprir esse chamado que Deus nos deu é a construção do nosso eu. Ou seja, a construção das nossas vidas. Muitos de nós estamos distorcidos. A nossa vida espiritual está distorcida e não tem como nós levantarmos para pregar a palavra. Não tem como. Por quê? Porque quem não tem entendimento e conhecimento daquilo que ele vai fazer, então não pode fazer essas coisas. É necessário que haja primeiro entendimento e conhecimento daquilo que nós vamos fazer amanhã. Então agora eu te pergunto, por que você vai cumprir? Qual é o motivo? Qual é esse objetivo que te leva a cumprir essa tarefa? Então você tem que aprender de que o primeiro motivo, ou seja, cumprir, você deve cumprir, porque alguém deixou para você cumprir. Então esse alguém que deixou para você cumprir é alguém maior do que você. Então essa tarefa é um exercício, ou seja, não é algo que se cumpre de uma vez só, não, mas é algo em constante cumprimento. É algo que você vai fazer de acordo com a caminhada que você está. Mas quero te dizer que para você cumprir essa tarefa é necessário que você primeiramente reconstrua o teu eu. Eu te pergunto, quanto tempo você tem de oração diante de Deus? Quanto tempo você tem de meditação diante de Deus? Quanto tempo você tem de entrega devocional diante de Deus? Já te pergunto. Então, qual é a capacidade, ou seja, qual é o peso que você tem de suportar uma pessoa? Por quê? Porque pregar não é simplesmente chegar a pregar a palavra. Automaticamente você tem que se esforçar até essa pessoa se entregar no Evangelho, até essa pessoa chegar à extrema conversão diante de Deus. Mateus capítulo 28 fala: ide e pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está dizendo que não é simplesmente pregar, mas é você pregar e trazer essa alma para a conversão diante de Deus. E agora eu te pergunto, qual é o peso que você tem para suportar essa alma que você vai trazer amanhã? Se você não tem oração para ti mesmo, como é que você vai ter oração para aquele que você vai discipular? Se você não tem tempo para entregar a tua vida a Deus, como é que você vai ter tempo para entregar a vida daquele que você vai trazer amanhã? Primeiro passo, construção do nosso eu, ou seja, a construção do nosso interior. Está em Efésios capítulo 6, versículo 14. Aí está dizendo o seguinte, amém? Efésios 6, capítulo 14, versículo 14. Está dizendo o seguinte. Efésios capítulo 6, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, aqui está dizendo que estais, pois, firme, cingindo o vosso lombos. Quem está firme e cinge o seu lombo é alguém que está fixado, alicerçado em alguma coisa. Então, aqui eu quero te dizer que aquele que você vai trazer para o Evangelho vai estar em cima do teu ombro, ou seja, vai estar em cima
cima da tua capacidade. Então, é necessário que você esteja firme, cingindo o teu lombo para suportar essa pessoa que você vai trazer amanhã. Muitas das igrejas falam, não, vamos sair para evangelizar, vamos sair para pregar, vamos sair para fazer isso. Então, vamos trazer essas pessoas aqui. E quem vai fazer para que essas pessoas permaneçam? Quem que vai fazer? Então, simplesmente não tenha só pessoas que vão, mas tenha também pessoas que recebam e ajudam essas pessoas a permanecerem no Evangelho. A Bíblia fala em Atos que discípulos saíam pregar, mas antes, pela vontade de Deus, a Bíblia fala que levantou diácono para manifestar carinho, recepção sobre essas pessoas. E a Bíblia fala que Paulo, Pedro, João, Tiago iam pregar, mas havia Estevão, havia Filipos, havia outras pessoas que permaneciam essa pessoa na conversão do Evangelho. Então este é um segredo. Então não adianta simplesmente nós ir pregar e não ter pessoas aqui com ombros cingidos para suportar essas pessoas, porque essas pessoas vão vir com problemas, essas pessoas vão vir com inquietações, essas pessoas vão vir com tantos problemas. Então é necessário que você esteja cingido para suportar essas pessoas. Você vai trazer a alma, ele vai chegar aqui e vai te contar toda a vida dele, história de feitiçaria, história de pactos antigos da família. E você não estando preparado, como é que você vai receber essa história? O que é que você vai fazer para que essa história se mude? Então é necessário que haja a construção do teu. Essa construção parte de você. Cinge os teus lombos e assim saia para pregar. Líder, primeiramente haja pessoas treinadas para sairmos para pregar. Por quê? Porque se vemos na caminhada desde que foi fundada essa igreja, muitas pessoas já estavam aqui e se foram. E a nos perguntamos onde que elas foram. O que tínhamos que fazer para essas pessoas permanecerem? Deus não quer simplesmente pessoas que vão e vêm, não. Deus quer que pessoas venham e permaneçam no Evangelho. Porque se elas vierem e voltarem, então não há crescimento dessa obra. Então vamos aprender aqui a necessidade que nós temos que ter para manifestar pessoas convertidas nesta obra. É necessário que haja construção, haja entendimento daquilo que nós vamos fazer amanhã. Muitos de nós estamos aqui, ou seja, amanhã pessoas vão, ou seja, no domingo, pessoas evangelizadas vão vir, pessoas convidadas vão vir, mas será também pessoas daqui de dentro que vai fazer com que essas pessoas voltem. Por quê? Por causa do testemunho que essas pessoas têm. Às vezes as pessoas vêm, mas algumas pessoas que estão aqui dentro choram pelo fora, pelo testemunho que essas pessoas têm fora, pela falta de discernimento que alguns perdidos estão tendo aqui diante de nós. Por isso que eu disse, primeiramente, haja a construção do nosso eu, para que a nossa má conduta não choque essas pessoas que vêm. Você tem que saber de que essas pessoas, quando chegarem aqui, serão primeiramente pessoas sensíveis, serão primeiramente pessoas bebês na fé. É necessário que haja cuidado para que essas pessoas permaneçam sobre essa obra. E agora eu te pergunto, como é que tem sido o teu testemunho na vizinhança? Como é que tem sido o teu testemunho na escola? Como é que tem sido o teu testemunho no serviço? Será que as pessoas que trabalham com você têm noção de que você mesmo é filho de Deus? Será que as pessoas que estudam contigo sabem que você é diferente? Será que as pessoas que, os teus amigos do bairro, sabem que você é alguém separado? Muito no seu coração está dizendo não. Está aí um problema.
de Deus. O homem de Deus disse: o maior evangelismo é o testemunho da igreja na sociedade. Existem almas que se convertem, não porque alguém sai para pregar, não. É porque ele ouve o testemunho daqui e vem e se converte. Então, é necessário que haja construção no nosso eu. Haja construção na oração, haja construção na meditação, haja construção no jejum, para que as nossas palavras não sejam torpes, as nossas palavras não sejam palavras que enxotem as pessoas que vão vir aqui. Aprenda isso, reconstrua-se primeiro, para que você não seja escândalo naqueles que vão vir. Primeiramente se construa, se alicerce em algo mais sólido, mais fixo, para que a vontade de Deus se manifeste em ti. Não estou aqui a obrigar para você ser perfeito, não, mas para você fazer diferente, para você fazer diferença e começar a mudar em constante tempo da vida que você tem diante de Deus. O segundo ponto é conhecimento e entendimento da tarefa. Dois pontos importantes: motivo e visão. Motivo: porque a igreja de Deus tem que estar cheia de obras. A Bíblia fala em Pedro de que o Senhor quer que todos tenham primeiro conhecimento do Evangelho, para que assim aconteça o fim. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, então nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de algum escolhido, por isso é que o fim ainda não acontece. Então, por que não está acontecendo? Por causa da falta dessa missão, do entendimento e do conhecimento dessa tarefa. Se pergunta: por que devo pregar? Porque eu sou um embaixador de Cristo e essa é a minha missão, pregar. E qual é a minha visão nessa tarefa? A minha visão nessa tarefa é ser um dos promotores do evento lá nos céus. Porque a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se converte, ou seja, vem para Cristo. Há festa no céu. Então, se há festa no céu quando alguém se converte, então você, como pregador, é promotor de evento. Não sei se você está entendendo. Quando há festa no céu por alguém se converter, então quem traz essa pessoa à conversão automaticamente é um organizador de evento celestial. Por quê? Porque se nos céus se alegram, é por causa do esforço de trazer essa alma aqui. Se no céu há alegria, então é pelo esforço que você faz de trazer alma aqui. Então, esta é a missão que Deus quer sobre essas vidas: é trazer alma para Cristo e manifestar sempre alegria no coração de Deus. Deus está dizendo que não vamos ser igreja que estende a mão assim, não. Não vamos ter igreja que faz a mão assim, não. Vamos ser igreja que recebe para a honra e glória do Senhor Todo-Poderoso. Ah, não fala não, aquela minha vizinha mesmo já não tem solução, não.
tirar a confusão, a visão turva dentro da igreja, para que essa tarefa seja cumprida no Evangelho genuíno de Cristo. Não seja motivo para o ímpio se escandalizar, não. Jovem que está aqui, não seja motivo para as pessoas não virem à igreja. A tua conduta não pode ser motivo para as pessoas não virem à igreja. Porque você até pode fazer as coisas de longe, mas saiba que algumas coisas vão chegar aqui. Então, se você não está preparado ou preparada, não tem como você sair para pregar. Por quê? Porque é necessário que haja preparação da tua vida, para você assim saber suportar alguém sobre os teus ombros. O terceiro passo é, amém? O terceiro passo é ter uma vida de testemunho genuíno. Eu até já falei algumas coisas sobre esse passo. Quando olhamos na conduta de hoje, muitas pessoas até parecem envergonhar Deus, né? Como nós falamos. Essa pessoa está fazendo envergonhar Deus. Não. Quando alguém faz coisas que escandalizam, automaticamente ele não envergonha Deus. Ele se envergonha sozinho. Porque nenhum pecado humano consegue envergonhar Deus. Porque quando você vive uma vida dupla no Evangelho, não é Deus quem perde, é você quem perde. Saiba disso. Quando você vive uma vida falsa no Evangelho, não é Deus quem perde, é você quem perde. Ouvimos noticiários de que muitas coisas estão acontecendo. Pastores fazendo coisas que não devem diante de Deus. Isso é falta de quê? De testemunho genuíno diante de Deus. Paulo disse a Timóteo, apresenta-te como um obreiro aprovado diante de Deus, que não tem como se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, você já é alguém representante no Evangelho. Então apresenta-te a Deus como alguém aprovado para todas as coisas, para que quando as pessoas veem você como espelho e se entregam no Evangelho. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você tem influenciado nessa caminhada de que você se converteu aqui? O terceiro ponto é ter um bom testemunho do Evangelho genuíno. Quantas pessoas se influenciam ou são influenciadas por ti? Quantas pessoas se inspiram por ti? Quantas pessoas veem você como espelho para o Evangelho? Quantas pessoas veem você como alguém exemplar? Quando ninguém vem a ti e fala, irmão fulano, eu quero ser como você, então você tem que se preocupar. Por quê? Porque ninguém está vendo uma glória diante de ti. Por quê? Porque quem é de Deus genuinamente, automaticamente aonde ele vai, mostra